bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não fiz grande guião para este vídeo, portanto vamos andar aqui um bocadinho à deriva, mas quero falar um bocadinho com vocês sobre a minha experiência no 12º ano, as notas que tive, a média com que acabei o secundário, falar um bocadinho de disciplina a disciplina, como eu já faço sempre, porque este já é um vídeo repetido aqui no canal, eu já fiz no 10º e no 11º, depois no final também falar um bocadinho sobre o secundário no geral, para terminar esta sequência de vídeos, não é? Porque foram 3 vídeos. No 10º eu fiz experiência 10º, expectativa 11º, 11º experiência 11º, expectativa 12º e agora vou fazer a minha experiência no 12º ano. Mas basicamente nós vamos começar este vídeo como começamos todos os outros vídeos deste género, que é por reagir à minha expectativa para o 12º e perceber se de facto o 12º foi assim ou se não foi assim. Deixei aqui em baixo, antes que eu me esqueça, perguntas sobre a minha experiência no secundário, porque eu quero fazer um vídeo a responder às vossas perguntas, para ficar assim um vídeo só da minha experiência do secundário, porque se calhar há coisas que eu vou falando nestes vídeos sobre o secundário, que eu já fiz vários, há uma playlist que é só sobre estes 3 anos, há coisas que vocês têm curiosidade em saber e que eu acabo por não dizer nos vídeos. Portanto, vou abrir aqui no meu iPad o meu vídeo do ano passado de experiência 11º, expectativa 12º e vamos perceber se de facto aquilo que eu esperava do 12º se cumpriu ou não. Ok, está aqui já. Eu escolhi, vocês sabem que têm de escolher 2 disciplinas, eu escolhi Psicologia e a Biologia, ia me livrar de Fisicoquímica completamente. Acho que em termos de carga horária vou finalmente ter aquilo que eu mereço, vou ter uma carga horária decente, não é? Porque no 12º ano nós só temos 5 disciplinas, português, matemática, quer dizer, no meu caso, não é? Claramente as disciplinas que eu vou dizer são o meu caso. Português, matemática, educação física e depois vou ter neste caso Biologia e Psicologia. Então, é verdade, de facto, a carga horária foi a maior, foi a melhor coisa do 12º ano. Eu acho que o 12º é o ano que toda a gente mais gosta e eu posso já adiantar que, de facto, o 12º foi o meu ano favorito dos 3, porque primeiro tu já estás habituado ao secundário, já não vai haver nada assim muito diferente. Depois, a carga horária é muito melhor, tu tens muito mais tempo para estudar, para as tuas coisas. Normalmente tens sempre ou tardes livres ou manhãs livres. Há pessoas que até têm um dia sem aulas, portanto, de facto, isso é a maior diferença, porque nós sentimos no 10º e no 11º que não temos tempo para nada. Eu pelo menos estava sempre a sentir que não tinha tempo para nada e no 12º foi muito melhor nesse sentido. Tinha de facto tempo, estou a perceber, consegui aproveitá-lo da melhor forma, porque depois vocês também têm que ter atenção, porque às vezes nós achamos que temos tanto tempo que deixamos as coisas todas para a última e isso também não é bom. De facto, este ano foi muito positivo nesse sentido. Eu senti que finalmente acalmei. Estou a ver, o 10º e 11º parece que foi aquela correria que nunca mais acabava e no 12º eu consegui acalmar, descansar e aproveitar um pouco mais a experiência do secundário que, como eu já disse em outros vídeos aqui do canal, não foi uma experiência muito positiva, infelizmente. Vou ter muito tempo para me focar, para subir a média neste ano, não é? Muita gente diz que no 12º acabamos por conseguir subir a média, principalmente com estas 2 disciplinas que escolhemos. Vamos só apreciar este momento em que eu claramente estava possuída, por favor. Verdade, eu consegui subir a minha média brutalmente em relação aos outros anos e estas 2 disciplinas ajudaram muito nesse sentido, porque se vocês pensarem bem, Biologia e Psicologia, ou as outras 2 disciplinas que vocês escolham, são disciplinas que valem tanto como as que vocês têm durante os 3 anos, como por exemplo Matemática e Português, o que de facto é uma coisa que se vocês pensarem, tipo uma disciplina teoricamente mais fácil que vocês só têm durante um ano, vale tanto como que vocês têm durante 3 anos. Com certeza isso ajudou-me a subir a minha média. Eu preciso para aquilo que eu quero, mas convém estar um bocadinho acima porque eu não sei como é que as coisas vão ficar, entretanto isto. Consegui estar com a minha média um bocadinho acima daquilo que estava e um bocadinho acima daquilo que eu precisava para conseguir entrar para aquilo que eu quero, que é Biologia. Este ano, não é? Eu tenho uma coisa que me poderá até fazer aproveitar mais. Se para o ano continuar esta coisa dos exames opcionais, eu posso nem fazer exames para o ano, porque o que eu vou utilizar, que fiz este ano, chega-me para a minha entrada na faculdade e para... Pronto, de facto os exames continuaram opcionais, mas eu acabei por fazer o exame de Matemática, porque queria ter mais opções para além de só o primeiro. Mas como vocês estão a ver, todas as minhas expectativas para o 12º ano estão a cumprir-se. Aquilo que eu quero, o
o secundário não está a ser tipo aquilo que eu esperava, não estou a ter a melhor experiência, mas acho que o 12º ano vai compensar isso, porque acho que lá está, como eu vou tipo estar tão mais livre, pelo menos espero eu sei que depois as pessoas acabam por tipo, tenho tanto tempo livre que acabam por não aproveitar esse tempo livre que têm da melhor forma, não sei. Era o que eu vos estava a dizer, mas de facto confirma-se, o 12º foi uma experiência muito positiva. Vamos agora falar de disciplina a disciplina. Eu acabei o ano com o ano em si 12º, acho que foi 17,6 de média, penso eu. Depois eu já vos digo qual é que foi a média final dos 3 anos, que é aquela com que de facto eu me vou candidatar à faculdade, e vou abrir aqui as minhas notas para vos falar e vos dizer exatamente quanto é que eu tive a cada disciplina. Vamos então pela ordem mesmo que está aqui nesta tabela. Vou começar então com português. O português do 12º é muito focado em poesia, muito mesmo, portanto, se vocês forem bons a interpretar poemas, souberem bem como é que se analisam poemas, que é um bocadinho a parte final do 11º, eu acho que a parte final do 11º é o que está a preparar para aquilo que vais enfrentar no 12º. Vocês vão se conseguir safar bem este ano, porque de facto é muito à volta disso. Vocês dão obras muito conhecidas, como o Memorial do Convento, estudam os poemas de Fernando Pessoa, que eu por acaso acho que são interessantes e que se relacionam muito com os dias de hoje. Obviamente que depois as avaliações e a forma como as coisas estão em português, eu acho sempre que torna as coisas muito, muito interessantes do que elas poderiam ser, mas acho que se vocês, e é uma grande dica que eu vos dou, apesar de eu querer fazer depois vídeos a dar dicas especificamente para português e matemática, eu acho que ajuda muito nós tentarmos adaptar aquilo que estamos a tentar interpretar à nossa realidade, aos dias de hoje, porque acho que acabamos por perceber muito melhor as coisas e conseguir explicá-las. Obviamente português é um bocadinho a continuação dos outros anos, sinceramente, não há muito mais que eu vos possa dizer. Acho que vai ser repetir um bocadinho aquilo que eu já disse nos meus últimos vídeos, porque a gramática continua a ser a mesma e a parte das composições também. Eu acho que é mesmo só a matéria que muda um bocadinho. Vamos passar para Educação Física. Ai, mentira, não vamos nada passar, então eu esqueci-me de dizer quanto é que tive. Eu tive 18 a português, fiquei muito feliz, porque eu tinha tido 18 no 10º ano, 17 no 11º, e com este 18 eu acabei português, não é? Os 3 anos com 18, e fiquei obviamente muito contente. Também fiz muitos trabalhos extras, eu por acaso sempre tive essa facilidade. Eu não sei como é que são os vossos professores, mas se vocês têm a oportunidade de fazer trabalhos extra a português, façam, porque ajuda muito. Eu, por exemplo, gosto muito de apresentações e isso, eu acho que isso também de facto me ajudou a subir um bocadinho a nota, portanto aproveitem. Normalmente nas línguas os professores costumam dar essas facilidades. Depois passamos então para Educação Física. Educação Física eu acabei com um 15. Pá, eu esforcei mesmo muito este ano em Educação Física porque eu queria acabar com um 15, estão a perceber? Porque eu tinha tido 15 no 10º, 14 no 11º e portanto eu queria de facto o 15 e eu tenho algumas dificuldades em Educação Física, portanto, como eu já disse em vídeos anteriores, apesar das coisas serem muito iguais de um ano para o outro, a Educação Física é sempre importante vocês mostrarem empenho. Eu acho que se os professores virem que vocês de facto se esforçam imenso, eles vão tipo dar-vos a nota que vocês merecem, porque às vezes uma pessoa não consegue fazer as cenas, não tem tanta facilidade, mas de facto mostrar algum esforço e empenho consegue de facto atingir os resultados que pretende. Depois temos então Matemática. Eu acabei com 16 a Matemática, também foi um 16 assim muito puxadinho, não é? Porque eu sei que só tive este 16 em conselho de turma. Matemática, tenho-vos a dizer que me aconteceu exatamente aquilo que aconteceu no 11º. Comecei o ano com notas incríveis, acabei o ano com notas que são uma tristeza, né? Pá, porque o ano começa com uma matéria, pelo menos é assim, depende, eu sei que cada professor depois dá a matéria numa ordem diferente, mas normalmente o ano começa com uma matéria, pá, super fácil, que são as probabilidades. Pelo menos para mim aquilo era mega fácil comparado à matéria das funções, que depois é a maior parte do ano todo. Vocês tipo dão probabilidades e o resto do ano todo é tudo funções, e obviamente que foi a matéria que eu me espalhei, porque é a matéria que eu no 11º já me tinha espalhado e é a matéria que eu gosto menos em Matemática, que eu percebo menos, e é a matéria que mais sai, tanto em avaliações como em exames. Acabei com 16 e acabei a disciplina com 16, não é? Porque no 10º tinha tido 17, depois 14 no 11º, que foi tipo, tropecei completamente em Matemática
e depois, agora no 12º, consegui ter com muito esforço o 16 para acabar o 16 de matemática, porque é o que eu vos digo, se vocês de facto mostrarem que se esforçam, os professores, nem que seja em conselho de turma, vão dar-vos a nota que vocês merecem, não é? Porque, pá, as avaliações, apesar de valerem muita coisa, não são tudo, o vosso esforço, e acreditem que se vocês forem de facto alunos empenhados, os professores percebem isso, os professores percebem que é que está realmente a empenhar e a mostrar algum esforço, e quem anda ali meio, tipo, perdido da vida, estão a ver, e mesmo que vocês não tenham as notas para tal, se vocês mostrarem esse empenho, pode sempre haver subidas, não é? Pronto. Mas não tenho muito mais a dizer em relação à matemática, senão que preparem-se para as funções. Se vocês não sabem bem as funções do 11º, vão ver, porque assim, toda a matéria que vocês deram no 11º, vocês vão precisar no 12º para as funções e vão ainda aprofundar mais a matéria. Depois, vamos então para as minhas disciplinas de eleição, para as duas disciplinas que eu escolhi, que foram obviamente as disciplinas em que eu tive as melhores notas, não é? Portanto, fiz uma boa escolha, mas não, eu não fiz só esta escolha pelas notas que me vão subir, pelas disciplinas que me vão subir a média, que muita gente faz essa escolha nesse sentido. Eu fiz esta escolha destas disciplinas porque realmente Psicologia e Biologia são duas áreas que me interessam muito e, portanto, fazia todo o sentido eu ir para estas duas disciplinas. A Biologia eu tive um 20, também foi uma nota puxada, mas foi uma nota merecida porque eu esforcei mesmo muito. Eu adoro Biologia, é uma disciplina que é fácil para mim, ok? Não vou estar aqui com muitos segredos porque eu gosto, eu interesso-me, eu vou procurar mais para tentar entender, estou a ver, eu quero seguir Biologia, não é? Portanto, é normal que seja uma disciplina pelo qual eu me interesse. E fiquei muito feliz, obviamente, de ter acabado com esta nota. Em relação às diferenças entre a Biologia do 12º e Biologia do 11º e do 10º, que eu sei que é uma dúvida que algumas pessoas têm, que faz todo o sentido, porque eu própria também tinha essa dúvida. E esperem lá que isto está a ficar sem memória, portanto tenho que... Isto agora deve estar tudo um bocadinho diferente. O que é que eu estava a dizer? Em relação às diferenças entre a Biologia do 12º e do 10º e do 11º. Vocês no 12º têm duas partes da matéria, normalmente a terceira nunca se chega bem a ela. Aliás, não, tem três partes da matéria. Tem reprodução, em que se focam muito reprodução sexuada, assexuada, tudo o que envolve a reprodução. É uma matéria que eu acho muito interessante e que não tem muito a ver com a matéria do 10º e do 11º, no entanto vocês precisam de alguns conceitos, por exemplo, meiose, mitose, precisam saber o que é essas coisas que vocês dão nestes anos anteriores. Vocês têm também a genética e a imunidade, se bem que na imunidade tipo, já estava toda a gente meio à toa, porque já é o final do ano. E genética, por exemplo, pelo menos na minha opinião, é completamente diferente do 10º e do 11º. E também senti que nós nos focávamos mais na parte humana no 12º. Eu achei isso super interessante. Por exemplo, quem se interessa mais pela parte da medicina, por exemplo, vai adorar a Biologia do 12º, porque na minha opinião é muito voltada para o exemplo humano. Obviamente também dão animais e plantas, mas lá está, eu acho que são coisas mais próximas a nós. Eu pelo menos senti que no 12º a matéria que eu dava era uma coisa que eu conseguia aplicar mais em exemplos da realidade, conseguia perceber, então é por causa disto que isto acontece, estão a ver? Volto a dizer, eu sou suspeita porque eu gosto de Biologia, mas eu acho mesmo interessante as coisas que vocês acabam por aprender neste ano, e também há muito da reprodução, que obviamente acaba por ser um bocadinho de educação sexual e que é super importante ser passada essa mensagem nas escolas, portanto, de facto, sim. Eu gostei muito de Biologia, é diferente, vocês dão coisas diferentes, vocês aprofundam coisas que já deram, mas precisam de conceitos da do 10º e da do 11º. Em relação à Psicologia, também achei super interessante. Obviamente que vocês dão assim as coisas muito tipo gerais, vocês vão estudar muitos psicólogos e vão entender como é que surgiu a psicologia, vão entender, vão falar sobre o cérebro, vão falar sobre uma data de coisas. Depois isso depende muito porque depois cada professor faz as coisas de uma forma. Por exemplo, houve 2 módulos da matéria que dei a fazer trabalhos, como são 2 disciplinas que teoricamente quase ninguém vai fazer exame. Normalmente aquilo que acontece é que os professores acabam por ser muito mais descontraídos, não dão a matéria com tanta pressa, não são tão exigentes e vocês acabam por usufruir muito mais da disciplina nesses casos do que em casos que há ali alguma pressão do exame. E pronto, e lá está, eu acho que também Psicologia tem partes muito interessantes, tem partes muito de cultura geral em que tu percebes também, então isto acontece porque isto acontece. E Psicologia eu acabei com 19, portanto também foi uma nota muito boa, que eu fiquei muito feliz. Tenho que vos avisar que vocês vão escrever muito em Psicologia. Eu, a cada pergunta do teste,
descrevia quase numa folha inteira. É muito despejar matéria, é verdade, mas a verdade é que eu me conseguia safar muito bem nos testes e eu ficava muito feliz com isso. Obviamente que a psicologia também importa muito a vossa parte crítica, portanto vocês, para além de despejar matéria, também têm que saber desenvolver por vocês próprios e, como eu estava a dizer, adaptar a matéria que vocês estão a dar a conceitos que vocês observam na vida real, não é? E pronto, estas foram então as minhas notas e é basicamente isto que eu tenho a dizer, disciplina por disciplina. Se eu me tiver esquecido de alguma coisa ou se vocês tiverem alguma dúvida, podem sempre colocar aqui abaixo, e também a vossa experiência pessoal, porque eu também relembro sempre nestes vídeos que isto foi a minha experiência pessoal. Depois há aqui muitos fatores a incluir, há professores, há escolas, se calhar eu tive muito boas experiências com psicologia e biologia e se calhar vai alguém dizer que não, as pessoas eram super exigentes, odiaram a matéria, não tinha nada a ver com a vida real, não tinha não sei o quê, pronto, isso depois vai depender muito. E também, pá, não se comparem a notas, não vale a pena, porque somos todos completamente diferentes, são realidades diferentes. Em relação ao geral, ao secundário, eu acabei o secundário com uma média de 17,5, o que foi... Pá, fiquei mesmo bué contente, porque eu comecei o secundário com... Eu lembro-me que no primeiro período do 10º ano, a minha média era tipo 15,1, acho eu, tipo... Não me lembro bem, mas não era uma média... Que lá está, para mim, porque depois também há isso, não vale a pena se compararem a mim se vocês têm também objetivos diferentes dos meus, tipo, isso não faz sentido nenhum. Para mim, essa média não estava nada boa, estava super desmotivada, não estava a ter as notas que eu queria, e depois, de repente, no 12º, subo a média e fica a média final dos 3 anos, porque isto é mesmo a média dos 3 anos, para um 17,5, tipo. Obviamente que é muito bom, obviamente que o 12º ajudou aqui a subir muitas coisas, mas eu de facto sinto que eu esforcei-me para tal, estão a ver, e é mesmo desmotivador eu saber que esforcei-me muito no secundário e saber que não estava a atingir os resultados que eu queria, estava-me a deixar mesmo muito ansiosa, portanto obviamente que eu estou muito feliz de ter acabado com esta média. Como eu vos disse, a minha experiência dos 3 anos não foi muito positiva, mas eu acredito que isso depende muito de pessoa para pessoa e do sítio para que vocês vão. É uma questão de azar às vezes, é uma questão de às vezes vocês calharem numa turma e não outra, vocês calharem com um professor e não com outro, e a experiência muda completamente, estão a ver. Eu já disse isto e tenho vindo a dizer isso aqui em alguns vlogs, eu sinto-me um bocadinho perdida porque senti que não dei bem por estes 3 anos a passar, eles passam mesmo super rápido e vocês tentem aproveitar ao máximo. Depois também o Covid pelo meio, também temos que ter em conta isso. Obviamente que isto veio também destabilizar muito a coisa. Este o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Isto está sempre a parar de gravar, eu não percebo porquê, mas já voltámos com o microfone. Sinto que ter ido para ciências foi a melhor escolha que eu fiz, porque sem dúvida não me encaixava em nenhuma das outras áreas, mas não se sintam mal em voltar atrás, em fazer outra escolha, em mudar de área, porque eu depois vejo pessoas super infelizes com as áreas que acabaram de escolher e depois a ter que ir para faculdades privadas porque não têm as médias que querem, porque na verdade escolheram mal a área para que queriam, às vezes nem tem nada a ver com a pessoa e... Pá, às vezes mais vale tipo recuarem 1 ano ou 2 e depois conseguirem entrar de facto naquilo que querem, onde querem e conseguirem se sentir felizes e realizados e não tenham medo de arriscar. Eu acho que no fundo é isto. E pronto, eu estou aqui a tentar ver se arranja mais alguma coisa para dizer em relação a estes 3 anos, mas eu acho que de facto está tudo dito. Se vocês vão ver os meus vídeos e quiserem perceber melhor aquilo que eu estou a dizer, quando eu digo que não foi uma boa experiência, eu já tenho tantos vídeos sobre o secundário em que eu já disse tanta coisa em relação à minha experiência que acho que depois torna-se um bocadinho repetitivo, está sempre a falar no mesmo. Portanto, sim, vão ver a minha playlist que eu tenho lá vários vídeos sobre a minha experiência no secundário e com dicas. Foi este o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e vemo-nos no próximo. Tchau!